Nesta tarde fria, né, em boa parte do Brasil, aqui em Campo Grande, nesse momento, nós temos temperatura de 9 graus para essa tarde, nesse começo de tarde, mas é o momento de falarmos de pecuária de corte, falarmos de mercado. E nós temos observado algumas movimentações, essas movimentações mostram dois fatores bem pontuais. Um deles é que parece que já está havendo alguma estabilidade no mercado. É bem difícil afirmar, mas parece que já há alguma estabilidade no mercado, contudo, pouca liquidez também, poucos negócios têm sido feitos. Para falar a respeito de pecuária de corte, para falar a respeito de como que o mercado está se comportando, nós vamos conversar com Laura Rezende, ela que é analista de mercados da Agrifato e participa conosco ao vivo nesta edição de Agricultura BR aqui no canal do Boi. Laura, obrigado pela sua participação mais uma vez. Dá para afirmar que nós estamos tendo, neste momento, Laura, algum cenário de estabilidade para a arroba do boi gordo, pensando no estado de São Paulo, mas também na média nacional? Hoje já dá para afirmar isso? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano, mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre pecuária. Bom, é complicado a gente falar sobre fundo do poço, né? Eu falo muito que a gente só descobre o fundo do poço depois que já passou por ele, assim como o pico de preços. Mas tem alguns indicadores que nós analisamos que nos dão alguns sinais que o mercado está, de certa forma, um pouco mais positivo, ou pelo menos aquela pressão muito forte de baixa que nós estamos observando desde o início aí de abril, que vem acumulando quedas semanais consecutivas, ela nos parece ter estagnado. No comparativo do CPEA, por exemplo, em relação à semana passada com a semana retrasada, nós tivemos até uma leve valorização de 0,2%. Mas o CPEA fechou até mais positivo na sexta-feira na casa de 251, porém na segunda-feira já veio aí batendo o recorde em patamares baixos a 237. Ontem deu uma equilibrada também, 243. Então, o que a gente está observando pelos indicadores de preços, os preços andando um pouco de lado. Mas tem um indicador que chama bastante atenção aqui para a gente, que são as escalas. As escalas estavam bastante alongadas, na casa aí dos 10 até 11 dias. Isso referencia aí, dependendo do estado, né? Mas eu falando em média Brasil, na casa de 10, chegando próximo aos 11 dias na semana passada. E nessa semana a gente observa escalas mais curtas um pouco, se aproximando na casa dos 8 dias. São escalas ainda alongadas, a gente não consegue falar com que essas escalas de 8 dias são escalas curtas, são escalas ainda alongadas, porém já nos demonstra um pouco que essa queda de braço entre os frigoríficos e os pecuaristas, né, tentando brigar cada um pelo seu preço melhor, né, que são diferentes para ambos. Então a gente observa que isso tem surtido efeito nas escalas e os frigoríficos não estão conseguindo, com os preços ofertados hoje, manter essas escalas tão alongadas como estava conseguindo na semana passada. Então, hoje os pecuaristas já não estão aceitando mais a baixa de preços, né? A gente observa que desde o final de maio para hoje os preços caíram na casa de R$10 no estado de São Paulo. Então, antes a gente observava, por exemplo, um boi China no final de maio, 255. Hoje o que a gente vê na média no estado de São Paulo é um boi China de 245. Boi comum na casa de 235. Então, os preços já cederam bem, mas além disso, os frigoríficos não estão conseguindo pressionar mais. Então, isso é um indicativo de que esse movimento de baixa forte que nós estávamos observando tem parecido estar próximo, né? Se não já chegou ao fim, estar próximo de um fim com esse encurtamento aí das escalas. Laura, você falou a respeito da China e do encurtamento das escalas. Elas estão menores nos estados brasileiros, isso é perceptível, mas tem esse fator também, pouca liquidez, poucos negócios estão sendo estabelecidos. E o fator boi-China, neste momento, nós já temos visto já há alguns meses, mas neste momento ele praticamente não traz diferenciação em relação ao valor do boi comum. Essa é uma nova realidade para a pecuária brasileira ou é transitório? Porque os volumes de exportação, eles vêm interessantes, segundo os números da Secretaria de Comércio Exterior. De fato, quando a gente olha para volume, os números estão bastante interessantes. Batemos o recorde no mês de maio em volume exportado, né? O nosso maior volume até então tinha sido no mês de maio de 2020,
mas esse ano nós conseguimos bater aí em volume, só que os preços mais baixos, e é isso que está refletindo para o pecuarista. Primeira semana de junho também veio muito interessante para a gente, com a melhor média diária desde setembro de 2021, estão embarcando muito bem, mas China continua batendo em preço, e é isso que tem influenciado bastante na bonificação, né, no prêmio China, que vem caindo aí dia após dia. Quando a gente faz comparativo, o boi comum desde abril para hoje caiu cerca de 12% e o China caiu 14%. Então, esse diferencial que chegou em alguns momentos aí, mais de 10% até, né, 10 até mais um pouquinho de 10%, ele hoje se encontra bem menor, com um percentual bem menor aí. Então, isso tem se refletido para o pecuarista justamente porque os chineses não estão pagando mais. Quando os chineses pagam mais para a indústria, né, para os importadores, automaticamente sobra margem para que eles repassem também esses preços melhores para os pecuaristas. Então, é isso que a gente está observando hoje, né, um cenário de bom volume, mas com preços ainda muito baixos. A China já chegou a pagar mais de 7 mil dólares a tonelada, hoje está na casa de 5 mil dólares, até negócios abaixo um pouquinho disso, falando aí nos preços do dianteiro, que é a categoria mais consumida por eles, né? Então, sobraria espaço, tem espaço para essa bonificação, para esse tipo do animal classificado China melhorar assim que a China começar a pagar mais. A gente tem uma expectativa positiva para importações chinesas para o segundo semestre, principalmente devido aos feriados, aí é algo que a gente sempre comenta aqui, né? Olhando sazonalmente também, a gente observa que a maior importação de carne bovina, da China, né, ela acontece no segundo semestre, então a gente tem uma expectativa boa em volume, mas para que esse ágio seja repassado para o pecuarista, não só nos basta volume, mas também preços melhores. E é bom ressaltar aqui também que essa pressão aí que os chineses, os importadores chineses estão fazendo sobre os preços da carne bovina não está cometendo só o mercado brasileiro, tá? Mas nós também tivemos reclamações aí de exportadores uruguaios, argentinos, australianos reclamando sobre essa mesma questão, dos chineses pagando menos também para proteína. Então vamos aguardar o mercado, a gente sabe que a China está com um crescimento um pouco aquém do que era se esperado, né? O fim dos lockdowns, que eram medidas muito rígidas que eles colocavam lá, os lockdowns na China foram tinham medidas muito restritivas, né, em relação à movimentação de pessoas, e a gente sabe que também tem uma trava na economia, com menos pessoas se movimentando. Então, tinha-se uma expectativa muito positiva em relação a esse ano, e nos parece que a economia chinesa não está alavancando o quanto se esperava, e isso influencia também no consumo de carne bovina. Acaba que eles não estão conseguindo repassar aí preços melhores para a nossa exportação. Mas vamos aguardar, isso vai depender diretamente aí do quanto os chineses vão estar dispostos a pagar mais pela nossa carne. Tá certo, Laura. Rapidamente vou comentar aqui a participação do Ademar Gonçalves, pecuarista no estado do Pará. Ele está falando a respeito dos custos de produção dele, mas é sempre importante lembrar para o pecuarista que o frigorífico, normalmente, né, tradicionalmente, ele negocia a carne bovina com o importador e só posteriormente que ele vai fazer a aquisição dos animais que vão ser abatidos exatamente para atender essa demanda, Laura. Eu acho que o pensamento é esse. E para encerrar, eu gostaria que você respondesse o seguinte: o que nós podemos esperar para essa entre-safra no Brasil? É uma entre-safra diferente, até porque tem chovido num volume diferente, né, maior no centro-sul do país. Perfeito. Está muito regional, isso a gente tem observado em relação à disponibilidade de pastagens. Por exemplo, quando nós olhamos Goiás, Minas Gerais, pastos já estão bem fracos, mas quando a gente vai para Mato Grosso do Sul, norte ali, região mais norte também, Pará, já estão com uma condição de pastagens bem melhores do que aqui na região mais central, no sudeste também. Então, isso vai variar bastante de região para região em relação a esse regime de chuvas, né? E a gente observa que quanto mais as chuvas se alongam, mais a safra ela tende a ser escalonada, porque o pecuarista ele consegue liberar um pouco mais aos poucos esses animais. E é justamente isso que nós temos observado, né? Os pecuaristas na grande parte do Brasil ainda estão com condições de pastagem que conseguiriam segurar seus animais até essa primeira quinzena, mas a partir daí a gente já observa que a situação fica um pouco mais complicada para esse pecuarista conseguir manter esses animais no pasto, sem prejudicar todo aquele planejamento, né, de adequação dos animais para esse período de entre-safra.
E aí, quando a gente olha também o segundo ponto, que é muito relacionado com a entre-safra, que é a intenção de confinamento, né? O quanto o confinamento se torna viável, lucrativo ou não. A baixa dos insumos ela vem ocorrendo, que influencia bastante na viabilidade desse confinamento, mas por um outro lado, muitos confinamentos, principalmente aqueles maiores ou boitéis, estão com um estoque de alimento aí das commodities nutricionais altas também, então eles não estão conseguindo passar diretamente essa queda que ocorreu dos insumos para o custo da diária, por exemplo. Então, há um momento que o pecuarista vai olhar lá num boitel, o quanto ele custaria para alocar aquele animal confinado, e ele olha para a bolsa hoje e vê um preço de entre-safra no outubro, por exemplo, 250 em São Paulo, né? Em muitos momentos isso não se torna viável, na maioria deles, principalmente, tá? Olhando para os custos da diária hoje na grande parte do Brasil e o custo que a bolsa dá para o mercado futuro. Então, isso acaba trazendo um desestímulo à alocação de confinamento. A gente estuda aqui alguns indicadores, né, a lotação de confinamento. Hoje se fala numa diminuição da intenção de confinamento de 10% a 15%. Vamos monitorando esse indicador, que é muito relevante para nós em relação à entre-safra, porque quanto menor volume de animais alocados em confinamento, mais intensa tende a ser a entre-safra. Mais intensa no sentido de preços se recuperando com mais força, porque vai ter uma disponibilidade menor, né, de animais, o que causa aí uma elevação nos preços melhores para o pecuarista. Então, hoje, os indicadores que nós temos, por exemplo, de alocação de animais em confinamento, nos leva a crer uma entre-safra um pouco melhor para o pecuarista no sentido de preços.